Boa tarde, companheiros servidores, companheiras servidoras municipais de Santos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição especial do Sindeste TV. Isso, sempre bacana a gente, a nossa equipe de comunicação produzindo, né, importantes produtos para a gente aqui estar discutindo informações importantes e de interesse da categoria. Na semana passada nós fizemos um programa especial, né, com o presidente Fábio Pimentel, que hoje está aqui conosco mais uma vez, falando sobre as demandas, as premissas do marco regulatório, a contribuição assistencial, que hoje, inclusive, nós vamos continuar discorrendo a respeito. Então, assim, esse programa especial do Sindeste TV, ele estará disponível nos nossos canais oficiais no Facebook Sindeste, no YouTube Sindeste TV, e lá você se inscreve, tá certo? Ativa o sininho para estar recebendo as notificações, porque toda semana tem programa especial. Se não é o Sindeste TV, é o Fala Presidente com o companheiro Fábio Pimentel, que sempre está lá resenhando, trazendo informações importantes, não só sobre a categoria, mas sobre o movimento sindical, política, sociedade, enfim, fazendo aquela conjuntura que nós todos já estamos acostumados. E no Instagram, Sindeste_Santos, né? Então é isso. Pessoal, o Sindeste TV tem aqui por objetivo, e é importante sempre salientar, o objetivo do Sindeste TV é promover o debate, é trazer informações, é compartilhar informações, é esclarecer a categoria. Então, hoje, a gente vai aproveitar a presença mais uma vez do presidente Fábio Pimentel, quem já desejo aqui um salve para ele, para falar um pouco mais, de uma forma mais detalhada, né, sobre a questão da contribuição assistencial, taxa negocial, taxa de solidariedade, mas, independente das nomenclaturas, a questão do benefício tem o mesmo significado, que é a contribuição dos trabalhadores em benefício das suas entidades sindicais, que se converte em melhor atendimento aos associados independentes e à categoria de modo geral, com fortalecimento do trabalho de base, melhor representação e afins. Mas quem vai explicar isso de uma forma mais clara, mais ampla, como que está essa discussão? Porque, de forma cronológica, eu repito, dias atrás o STF, com maioria 10 votos a 1, validou, né, a contribuição assistencial, ou seja, que os sindicatos, todos eles têm o direito de recolher esse benefício, desde que seja apresentado em assembleia, negociado e com concordância dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, assim, isso é um passo expressivo para o fortalecimento das entidades sindicais, e no caso do Sindeste, sobremaneira, porque sindicatos como o Sindeste, mesmo nos períodos sem o imposto sindical e no período das agruras com a questão do desgoverno, continuou trabalhando, continuou lutando e continuou, mesmo com todas as dificuldades, achando caminhos para representar a categoria. E os resultados estão aí nos acordos coletivos, nas campanhas salariais, no trabalho de base, na prestação de serviço. Então, eu acho que não preciso aqui protelar mais, né, presidente? Porque contra fatos não há argumentos. Tá certo? Presidente, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, William, tudo bom? Tudo, boa tarde, Jorge. em primeiro lugar, boa tarde Boa tarde, a gente não sabe quando é que vai, quando as pessoas vão assistir. O pessoal fala bom dia, boa tarde, boa noite, né, presidente? Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que a pessoa entrar vai ser bem-vindo, e é o momento que a gente conversa. Assim, é preciso desmistificar um pouco essa coisa, e só no diálogo é que a gente consegue desmistificar. Nós precisamos perder o costume, e esse não é uma coisa do santista, ou do servidor público santista, ou do trabalhador santista, infelizmente, é uma prática do trabalhador. Quer dizer, algumas pessoas dentre os trabalhadores
aproveitam esses ensejos, essas questões, para fazer politicagem, para criar politicagem. Tem, no interior aqui do Estado, os colegas já me ligaram e falaram, cara, o que eu estou fazendo aqui? Me ajuda aqui, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quer dizer, o cara nem cogitou de fazer o desconto da taxa assistencial, só porque o Supremo definiu uma condição um pouco mais, digamos, favorável, porque não é como a contribuição sindical, esquece isso, não existe contribuição sindical, mas só porque o Supremo definiu uma coisa mais favorável, aí as pseudos oposições aí no seio dos trabalhadores começam a fazer politicagem, começam a criar celeuma, aí vem a público e diz, não, que se a gente tivesse certeza, isso estou falando no interior, aqui não aconteceu isso ainda, se bem que já existe algumas vozes aí pululando em função, ou criando celeuma em função da contribuição assistencial aqui também. Mas no interior, aqui no interior a coisa está acontecendo assim, o cara já está falando, não, eu vou fazer a carta de oposição e quem quiser pega comigo, porque não dá para confiar. Isso é politicagem, gente. O fato que ninguém deixa de reconhecer, que não é possível que qualquer trabalhador perceba, é que depois do golpe que nós sofremos em 2017, houve um enfraquecimento geral do movimento sindical. Os sindicatos perderam as pernas. Quer dizer, quem não fazia lufas de lufas e só catava o dinheiro, está pouco se lixando, porque deixou de catar o dinheiro, pôs o sindicato na mala e acabou. Quem não, pelo contrário, não age da mesma forma, acabou tendo que fazer das tripas corações para manter a lide sindical. E fazer das tripas coração em regra mesmo, é a expressão da verdade. Você pode ver aqui, para a gente manter, uma opção nossa, aqui, vou pegar o exemplo do Sindeste, uma opção nossa, nós perdemos quase que 60% da nossa receita, mas optamos por não diminuir a prestação de serviço. Se tivesse que diminuir, diminuiria a materialidade, diminuiria o poder financeiro do sindicato, mas jamais a prestação de serviço. Começou por aí, e muito menos a representação da categoria em defesa dos interesses da mesma. Aí o que aconteceu com isso? Nós perdemos 2 carros, nós perdemos prédio, mas ainda assim mantivemos aqui, preferimos diminuir o nosso tamanho visual, mas manter a lide. E fizemos a lide como dava para fazer, por sorte. Veja só, hein, o que eu vou dizer aqui. Eu tive 60 dias internado por conta da Covid, por conta da pandemia. Eu tive 30 no hospital e 30 em casa. Mas eu tive 60 dias internado. Mas, por sorte, nós tivemos a pandemia, porque a pandemia diminuiu completamente o fluxo. Nós fechamos a entidade, todas as entidades fecharam, e, com isso, nós diminuímos o nosso gasto. E pudemos, virtualmente, de forma virtual, entabular as nossas lides, as nossas lutas. E aí enfrentamos PEC 32, nós e o restante do movimento sindical, dos trabalhadores públicos, né? CSPB, principalmente, na cabeça, a federação a nível de segundo grau, e nós na base. Enfrentamos PEC 32, barramos a PEC 32, a PEC 32 não foi para frente, mas está lá. Ela está lá. Inclusive, nós discutimos ontem na live, discutimos na live essa semana, a PEC 32, nós tivemos com a Catita, com o Damásio, com a Cristina, e a Cristina usou um termo figurado que exemplifica bem na questão do financiamento. Gente,
Como é que a gente faz a luta? De que forma que a gente faz a luta? A luta está lá, PEC 32, aonde é que é? Lá em Brasília. Eu vou a pé para Brasília? A Cristina falando, eu estou aqui só comentando. Eu vou a pé para Brasília, eu preciso me locomover, eu preciso de carro, eu preciso de avião, porque não é possível enfrentar a lide sem o poder. E, enquanto isso, a gente vê lá os algozes da categoria com verba de gabinete, 100 e tantos mil para isso, 40 e tantos mil para aquilo, e verba, dinheiro do poder público deslocadamente para sustentar aquele energúmeno do Lira falando que tem que economizar com os trabalhadores públicos. É brincadeira. Como é que a gente faz essa lide? Porque, assim, o que materializa a taxa, eu chamo de taxa de solidariedade, é a taxa que os trabalhadores irmanamente fazem, rateiam para custear a lide sindical. Porque a mensalidade sindical ela serve para outra coisa. Ela serve para a lide dos associados, evidentemente, e manter os benefícios sociais. Não é para pagar para não associado receber o mesmo benefício. Não é isso. Isso não é representação. Tem uma diferença entre representatividade e representação. A representatividade a gente escolhe, a representação é legal. E o que nós discutimos e negociamos, ou brigamos em outros níveis, reflete para os associados e para os não associados. Então, a taxa associativa é para manter benefícios, para custear benefícios para os próprios associados. Isso advém da representatividade. A representação é de todos. E nós estamos aqui em Santos e em todos os lugares custeando a lide sindical, que é para todos, apenas com os associados. Isso não é justo. Isso não é justo. Mas era o que se apresentava, foi o golpe perpetrado no movimento sindical, para enfraquecer o movimento sindical e fazer o que se pretendia fazer nos pensamentos, nas cabeças translocadas, fascistas que comandavam o nosso país. Era isso que eles pretendiam. Um sindicato que não conseguia se movimentar nem se mobilizar por falta de condições financeiras, tomando cepuada à torta e à direita, por conta aí do pensamento fascistoide que tínhamos aqui nos nossos governos. E, graças a Deus, isso acabou, não tem mais esse pensamento, já está lá para trás, o pensamento agora é progressista, é para frente. E com isso, nessa onda, veio a mudança do Supremo Tribunal Federal. Fiz esse preâmbulo todo para chegar na tua pergunta só agora, mas tinha que ser feito. Veio a mudança preconizada aí em agravo, hein, gente? Em agravo. Já havia sido decidido lá pela inconstitucionalidade da impostura de desconto para não associado. Não mudou isso. Não existe contribuição sindical. Vamos parar com essa churumela. Vamos parar de fazer politicagem. Não existe a contribuição sindical, não está reeditada a contribuição sindical, não mudou a opinião do Supremo Tribunal Federal em relação da impostura ou da imposição de taxas para não associados. Permanece. O Supremo continua entendendo como inconstitucional esta imposição. O que mudou no entendimento do Supremo, e aí mudou por conta de ter, e é só pegar o voto do Barroso, do ministro Barroso, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, é só pegar o voto dele que vai se entender o que ele quis fazer, por que ele tomou essa decisão, que levou o ministro Gilmar Mendes,
a mudar também o seu voto, que era o relator. O que mudou foi o entendimento de oposição, para se opor ao desconto. Anteriormente, lá no primeiro julgamento, a corte entendeu que tinha que ser ser dada a autorização anteriormente à cobrança, à imposição. E que isso só podia ser feito por escrito. Tá? Acontece que esse entendimento, essa forma de procedimento, levou à total falência. Eu já acabei de dizer que nós, sindicato, perdemos prédio, perdemos 2 carros e perdemos muito mais por conta disso, por conta de não ter condições de pagar aquilo que devia e ter a posição de manter a prestação de serviço que se comprometeu com o associado, porque o associado não tem culpa, e não tem culpa de pagar por quem não contribui também, porque é a conjuntura que o leva a isso. Então, a gente preferiu fazer isso. Chegamos à insolvência, porque senão não teríamos perdido o que eu estou dizendo que perdemos. Pois bem, esse entendimento é que levou, por conta da alteração legal, né, por conta do golpe dado lá em 2017, houve esse novo entendimento, e esse entendimento é que levou à insolvência a maior parte. Não fomos só nós, por exemplo, aqui, que perdemos prédio e perdemos carro. Eu não vou ficar citando os companheiros que sofreram as mesmas agrúrias, mas não fomos só nós. Então, aquela lei e o consequente entendimento da aplicação dessa lei levou à insolvência os sindicatos. E é nisso que se atém, devido à importância que o movimento sindical, que as entidades sindicais têm para a política social do país, é que levou o ministro a mudar o voto dele, dizendo, olha, pode ser aprovado em assembleia e imposto, depois de aprovado em assembleia, imposto aos não associados, desde que se respeite prazo para oposição. Então, não tem nada obrigado. Parar com esse negócio de contribuição sindical, reeditou contribuição sindical. Meu amigo, essa é a taxa da solidariedade. Quem quiser manter um movimento sindical forte, contribui. Quem não puder, a gente entende. Quem não puder, também entende. É só vir à entidade, porque isso também está na decisão, a oposição tem que ser apresentada à entidade, é só vir à entidade assinar. Não precisa ser de próprio punho, a gente já prepara o requerimento bonitinho, a gente só preenche aqui o nome do cidadão, o registro, o CPF, RG, e me oponho a pagar a contribuição. Vai ter prazo, com muita tranquilidade, depois da negociação, porque se faz necessário negociar, ou seja, a entidade tem que representar. Então, se faz necessário negociar, negociou, esse é o entendimento que ficou. Pode aplicar a taxa de solidariedade. E eu digo que é taxa de solidariedade porque, assim, pelo menos o pensamento dessa diretoria, e aí eu já digo de antemão, nós temos aprovado a taxa de solidariedade, ou negocial, desde outubro do ano passado. Nós só não colocamos ela, nós só não impusemos ela na forma, juridicamente, na forma do entendimento que vinha sendo formado, nós só não pusemos ela porque não tinha ainda segurança jurídica. O Supremo não havia decidido.
E aí nós não queríamos também fazer uma taxa que só se aplicasse a associado. Pelo contrário, a gente nem quer taxar associado, porque o associado já paga. A gente nem quer taxar associado. Vamos encontrar uma forma de não taxar associado. Mas desde o ano passado a gente tem aprovado a negocial, não colocando porque não tinha segurança jurídica. Agora tem segurança jurídica. Com segurança jurídica, não estamos cometendo nenhum absurdo, nenhuma ilegalidade, a taxa já está aprovada. O que nós vamos fazer é aprovar o montante, quanto é que vai ser essa taxa. E eu falo que é taxa de solidariedade porque assim não vai ser muito diferente de R$10. É uma taxa mesmo. É uma taxa, e a gente fala que é solidariedade, taxa de solidariedade, porque é o pouco contribuído por muitos que vai fazer a diferença. É taxa de solidariedade, não vai ser muito diferente disso. Nós estamos aqui equalizando essa questão ainda, mas não vai ser diferente, muito maior ou muito menor do que R$10. E o que nós vamos fazer é, em assembleia, dispor sobre a forma de aplicação dessa taxa e o prazo, evidentemente, o prazo para desconto, que vai ser divulgado, amplamente divulgado, e vai ter tempo suficiente para quem não quiser ou quem não puder se opor. Então, para com esse negócio de contribuição sindical. Não é contribuição sindical, é taxa de solidariedade. Quem quiser ajudar o movimento sindical a fazer a sua representação, ótimo. Quem não quiser, paciência. Sempre lembrando que nós temos 3 PECs circulando no Congresso que pode acabar com a gente, qualquer uma delas. Uma é na aposentadoria, que vai deixar todos nós igualzinho ao INSS. Uma é na aposentadoria, outra é a PEC 32 na reforma administrativa, e tem outra que agora esqueci o que é, mas tem 3 ou 4 leis tramitando, também ordinárias, que algumas arrebentam com a gente, outras, por exemplo, tem a do Paulo Paim, que trata de negociação salarial de servidores públicos. Essa é boa, está tramitando, enfim. Tem também a negociação com o governo federal para normatizar a 8151, que é a mesma coisa que negociação salarial, que vai botar parâmetros para negociação salarial, e tudo isso precisa de participação do sindicato, precisa de participação do movimento sindical que representa você, porque senão você não tem voz. Essa é a questão. Quem quiser contribuir, vai contribuir. Quem não quiser contribuir, não precisa contribuir. Vamos parar com a politicagem. É assim, é simples. A taxa está aprovada, a gente vai dizer quanto é, ainda não chegamos nesse... Mas é taxa mesmo, não vai ser muito diferente de R$10, e a gente vai para frente. Presidente, você colocou uma questão muito importante. Bom, o desenho todo é brilhante, bem elucidativo, né? Porque a questão é uma taxa facultativa, contribui quem quiser, quem puder. A participação é fundamental porque nos dá força, enquanto entidade representativa, e dá mais poder de representação para o trabalhador nas bases. Então, essa solidariedade é muito importante, é marcante e é empolgante nesse momento. Mas, presidente, eu quero que você explique de forma bem objetiva a diferença entre essa taxa, que é a taxa de solidariedade, a contribuição assistencial, a taxa negocial e o imposto sindical. A gente tem que acabar com isso, porque a gente vê, sobretudo na imprensa, e na imprensa e na turma da direita, um oportunismo, até uma cafajestagem, vamos dizer assim, de querer dizer que uma coisa é igual a outra. E são questões completamente distintas. Então, presidente, aproveitar aqui que a gente está no nosso Sindesc TV
para explicar para o servidor e para a servidora a diferença de um você já explicou, tá aí falando e colocando, posicionando juridicamente, tecnicamente e tudo mais. Mas eu queria que você reforçasse isso com a questão do imposto sindical, que não existe mais. Esse imposto já foi derrubado desde o advento da reforma trabalhista. Eu queria que você explicasse essa diferença, presidente. Por favor. A diferença está na semântica. É isso aí. A diferença está na semântica. É isso aí. É assim, nós tínhamos a contribuição sindical com caráter tributário, com caráter impositivo. Tá? Não tinha. Sindicato, não podia me negar a cobrar, tá? E o trabalhador não podia se negar a pagar. É imposto. Alguém diz para o Leão que não vai pagar o imposto de renda? Vai pagar. Até porque, né, quem paga imposto já vem descontado na fonte. No olerite. Quando tu vê, tu já pagou. Às vezes, quando chegar lá no fim, tu ainda tem que pagar mais um pouquinho. Mas ninguém fala para o Leão que não vai pagar, ninguém fala para o prefeito que o IPTU não é devido, porque ele não paga as defasagens salariais do trabalhador, então nós também não vamos pagar imposto, o IPTU. Ninguém fala isso. O caráter é tributário e, portanto, imposto. Tá? Você não tem a opção de se negar. A contribuição sindical, de se negar a pagar. A contribuição sindical não desapareceu, ela está aí. Ela é uma contribuição que existe no arcabouço aí jurídico. É uma ferramenta jurídica que existe aí no arcabouço jurídico do movimento sindical para quem quiser fazê-lo. Só que ela perdeu a contribuição sindical, perdeu o caráter tributário, perdeu o caráter de imposto. Ela não pode mais ser imposta a todo mundo. Como não pode ser mais imposta a todo mundo, só poderia impor aos associados ou então pegar de um por um os trabalhadores para que eles dessem o seu aval para poder ser descontado. Mas ela existe, ela simplesmente não é aplicada porque não tem mais o caráter tributário. Essa é a questão. E aí, assim, por exemplo, eu vou te colocar que eu esqueci de dizer. A taxa de solidariedade ou a negocial, ela existe antes de 88, ela já é, nas outras normas constitucionais, ela já existia. Você podia já propor contribuições à categoria. Ela já existia. Nós nunca fizemos, aqui no sindicato, tem sindicato que faz, que descontava imposto sindical, negocial, confederativa, enfim, descontava tudo que podia. Nós nunca fizemos, porque para nós a negocial se confundia com a contribuição sindical. E aí era um desconto no trabalhador, era 2 descontos no trabalhador para a mesma coisa, para a mesma finalidade. Nós não concordávamos com isso e nunca impusemos isso. Agora, sem a contribuição sindical e com a possibilidade de, com oposição, respeitar o direito de oposição dos trabalhadores, fazer a negocial para tentar... E veja, quando a gente fala de sustentar o sindicato, é sustentar o sindicato, porque essa contribuição não é apenas e tão somente para sustentar a entidade que está ali na esquina, que você vê qual é a entidade que faz negociação com o teu patrão para buscar melhores condições de trabalho, melhores salários, etc. Não é só para isso, não. Essa contribuição sustenta o movimento sindical, porque parte fica aqui, na base, no sindicato, e parte vai para cima, vai para a federação, para a confederação, para sustentar o sistema confederativo sindical
de trabalhadores brasileiros e para que a gente possa fazer um enfrentamento, porque assim, PEC 32, PEC 38, isso aí, quem tem lá o pessoal da Confederação, o pessoal lá de Brasília que fica olhando, tá, mas o pessoal de Brasília precisa existir. E não tem associado de Brasília para bancar. Confederação, quem se associa à confederação é federação. Com todo o sistema falido, quem é que sustenta isso? O presidente, ontem na live, vocês na segunda parte da live, inclusive nós estávamos lá com a companheira Catita, presidente da CISPESP, servidores públicos do Estado de São Paulo, a companheira Cristina, de Itapira, Sindicato de Servidores Municipais, e o companheiro Damásio, da Federação dos Servidores Municipais, nós discutíamos esse organograma, onde, para lutar contra a PEC, os sindicatos na base têm que ter atuação permanente. Lembra disso? E como nós usaríamos o poder de articulação das outras entidades nesse guarda-chuva de representação para nos ajudar. Mas então, a coisa é mais complicada. Se o sindicato tem que ter a base, o lastro, tem que contar com o apoio do trabalhador. Como o trabalhador apoia? Nos acompanhando em todas as agendas, nos dando apoio, substância e também com a contribuição. Sim, é parte desse processo. Sim. Desse organismo, né? Por favor, presidente, pode continuar. Como eu ia dizendo, a estrutura confederação, ela está lá para fazer a fiscalização, para fazer a lide, só que assim, quem sustenta isso? É o movimento sindical. Quem sustenta é a base. Não tem ninguém filiado à confederação. Quem se filia à confederação é a federação. E os sindicatos, as federações. Só que o movimento sindical falido, a confederação não tem dinheiro. A federação não tem dinheiro. Não tem condições de fazer esse enfrentamento. Então, não é apenas e tão somente para sustentar o sindicato que faz a negociação aqui, não. Que faz a negociação direto com o patrão. É para sustentar o sistema sindical que vai representar você nos interesses lá em cima, discutindo com o governo. O companheiro João Domingos passou esse semestre todinho indo em todos os gabinetes ministeriais do governo, do novo governo, para traçar estratégias de colocar o nosso marco regulatório, que é a reforma administrativa que nós queremos. Nós não queremos a reforma do Lira, nós queremos a reforma do conjunto dos trabalhadores públicos, que é o marco regulatório. Quem é que banca isso? Quem é que faz isso? Como é que pode? Quem tem essa condição? Somos nós mesmos. Nós temos que fazer essa condição. E vou mais longe. A confederação por exemplo, né, a confederação ela é o órgão fiscalizador. A gente vai ficar mandando dinheiro. Não é só mandando dinheiro para sustentar a lide lá em cima, não. Nós somos dirigentes da confederação. Por exemplo, eu sou secretário, primeiro secretário da confederação. Então, eu tenho que fazer a lide aqui, fazer a lide lá em cima. Quem é que custeia isso? Eu sou secretário-geral também da FUPESP, da federação. Eu tenho que estar... Volta e meia, eu estou indo a São Paulo para fazer as nossas discussões. Pelo menos uma vez por semana, eu estou indo a São Paulo para fazer essas discussões. E quem é que paga isso? É o movimento sindical. No caso, hoje, são os associados do sindicato que estão penalizados. Mas nós, quando fazemos essas movimentações, não fazemos para representar apenas associados. Nós fazemos para representar todo mundo. E é extremamente injusto fazer com que 3 mil paguem pela lide de 16 mil. Mas ainda assim, não é imposto, não é obrigatório. Quem quiser pagar, vai pagar. Quem não quiser pagar, não vai pagar. É só se opor e não vai pagar, não vai contribuir.
Muito bom. Presidente, mais alguma coisa a considerar nessa questão da contribuição assistencial, taxa negocial, taxa de solidariedade? Eu digo o seguinte, que o associado... Não, vou refazer a cabeça aqui. Eu digo o seguinte, que o servidor e a servidora, de modo geral, deve colaborar com a entidade. E, sobretudo, no caso do Sindeste, presidente, como uma entidade que ajuda a categoria, que corre atrás, que arregaça as mangas e que apresenta resultado. O resultado é em conquista. A campanha salarial última está aí, não nos deixa mentir. O maior casting de benefícios, um dos maiores do movimento sindical e o maior dessa categoria é do Sindeste, de benefícios aos associados e dependentes. Importantes benefícios. Quer dizer, o sindicato é um dos mais representativos na região, sem dúvida, no estado, no país e na América Latina. Quer dizer, é uma entidade que já tem a sua história marcada, cravada no movimento sindical, né? Quer dizer, no marco regulatório, que é um legado para a categoria, quem está na linha de frente é o Sindeste, na figura do presidente Fábio Pimentel. Quer dizer, então é um sindicato sempre trabalhando em movimento, em constante movimento, focado nas demandas do trabalhador dos tempos atuais. E o sindicato se comporta tem uma premissa de trabalho moderna, atualizada, de vanguarda, né? Nós passamos, né, presidente, por vários ciclos do movimento sindical e a gente vivenciou vários desses ciclos. E hoje o Sindeste está aí posicionado. Então é assim, tudo isso que eu estou contando para resumir a ópera, que o sindicato tem que contar com o apoio do servidor e da servidora. Tem que contar. Esse apoio é marcante, esse apoio é permanente. A questão de quem é associado, talvez não contribuir, né, presidente? Ser aí liberado é uma discussão que tem que ser feita. Aí vai se entrar num entendimento, porque certamente nos momentos mais difíceis, né, presidente? Os associados foram fiéis. Na pandemia, eles se mantiveram fiéis. Né, no momento mais difícil, se mantiveram fiéis à entidade, e eu tenho certeza que o sindicato tem todo o respeito do mundo por essa parceria, porque quem ajuda, colabora com um tijolo, colabora com uma fortaleza, né? Então, eu particularmente faço essa leitura, e daí a importância, né, presidente, de que os servidores e as servidoras venham fazer parte, é muito importante, é muito substancial. O que você não pode contar, servidor, é com a anuência do poder público, porque ele só tira. Né? Ele só barganha e só tira. Se não tivesse o sindicato, vocês teriam muito mais dificuldades, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Bom, presidente, mais alguma coisa que você queira argamassar nessa linha de raciocínio sobre essa questão, que é muito importante, tem a ver com o futuro, com o nosso futuro, o futuro do movimento sindical, o futuro do servidor, o futuro da servidora? Veja, eu acho que nós espancamos bem aqui o assunto. Se eu não fui claro quando falei, eu vou reafirmar agora. Eu não pretendo sacrificar, gravar associado. O associado já paga. Eu vou encontrar uma forma, nem que eu tenha que devolver, mas eu vou encontrar, como é facultativo, eu não tenho obrigações. Quando era contribuição sindical, eu era obrigado a receber e até prestar contas ao Tribunal de Contas. Tributária, né, presidente? Exatamente, tinha que prestar contas até ao Tribunal de Contas por conta da natureza tributária. Mas nem que eu tenha que devolver, que eu tenha que descontar ou devolver. Mas eu estou estudando, provavelmente, eu não vou, posição da diretoria, não vou gravar ainda mais o associado. De alguma forma, a gente vai compensar o associado, e financeiramente, não é com serviço, não, porque com serviço a gente já presta, a gente, mesmo com as maiores dificuldades, a gente dá assessoria funerária graciosamente para os associados e seus dependentes, a gente dá sistema de
urgência e emergência com ambulância, de forma particular, graciosamente, para os associados e seus dependentes. A gente dá naso, atendimento dentário, pelo menos no básico, graciosamente para os associados e seus dependentes. Enfim, não é prestando serviço, não, que a gente vai devolver financeiramente, vai arrumar um jeito de não gravar o associado. E, com certeza, não vamos gravar aqueles que entendam que não vão contribuir. Quem entender que não vai contribuir se opõe, como é feito já em diversas categorias, se opõe e a gente não vai efetuar o desconto, acabou. Não tem contribuição sindical novamente, não está restituída a contribuição sindical. O que existe é uma taxa, que nós vamos criar, aqui pelo menos, né? Aqui em Santos, o que existe é uma taxa que a gente chama de solidária, taxa de solidariedade. E esta taxa, que não vai passar, não vai ser muito diferente aí de R$10 ao mês, não vai, vai ser imposta somente a quem concordar com o aporte, com o desconto a ser feito. Quem não concordar, não vai pagar e a gente vai levando. A categoria precisa adquirir a consciência de que vai definir, quem define o tamanho do sindicato que a representa é a categoria. Ela define nas participações, quando convocado, define nas participações e define também na contribuição. Quem define o tamanho é a categoria. Se houver condições, grande sindicato, grande movimento sindical. Isso é para o trabalhador em geral, não é para o trabalhador público aqui de Santos, não. Se houver participação, grande movimento sindical. Se não tiver a participação, e aí a gente inclui a financeira também, não houver a participação, movimento sindical, como a gente viu nos últimos 4, 5 anos aí. Ô, presidente, então é assim, servidor, vocês querem uma entidade forte a representá-los? Então, por favor, mesmo que em que pese seja facultativo, contribuam com o sindicato. Se eu sou servidor e tenho o Sindeste como meu representado, eu contribuo porque eu sei que o presidente Fábio Pimentel, enquanto presidente, como presidente e a sua diretoria, fazem um trabalho brilhante em defesa da categoria. Vocês sabem muito bem disso, tá certo? Então, eu faria em que pese seja facultativo. Isso é importante. Lembrando que o sindicato oferece serviços que os poderes municipal, estadual e federal não têm capacidade de oferecer e deveriam, porque vocês pagam impostos para isso. E o presidente acabou de listá-los aqui. E o sindicato vai lá, com todo o esforço, com toda a dificuldade, e consegue agraciá-los, né? Ou de graça, ou com taxas simbólicas até, mas ajuda, mas colabora. Por quê? Porque a qualidade de vida, porque o sindicato é um agente social. Ponto 1. Ponto 2, que é o bem-estar do servidor, da servidora e da sua família, porque não adianta trabalhador sem qualidade de vida, não ajuda ninguém. Não ajuda o munícipe, não ajuda a sua família. E o sindicato é agente social permanente nesse processo. Presidente Fábio, quero te agradecer mais uma vez, mais uma resenha aqui no Sindeste TV, nessa série especial que nós estamos fazendo. Eu já estou ansioso para a próxima conversa e eu tenho certeza que o servidor e a servidora também, porque toda vez que a gente se aparece por aqui é para discutir de forma muito séria, muito correta, muito precisa, com muita transparência sobre as questões da categoria, essa categoria que é tão importante para todos nós. Tá bom? Presidente, muito obrigado, viu? Até a próxima. Bom, pessoal, é assim, esse programa especial, mais essa edição especial do Sindeste TV, vocês podem acompanhar logo em breve
né? Vai ser disponibilizado pela nossa equipe de comunicação, com a liderança aí do companheiro Caio Gabriel, nos nossos canais oficiais, Sindeste no Face, no YouTube Sindeste TV, Instagram Sindeste _Santos, Unidade na Luta, juntos nós somos mais fortes, e tem campanha salarial logo em breve aí, e daqui a pouco teremos grandes novidades, hein? Tchau, valeu!